Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho do livro Criaturas Fofinhas de Cocoaio e depois eu vou colorir a página da capa utilizando uma técnica diferente. Hoje vamos usar sombra de maquiagem para fazer o fundo. Sim, a maquiagem saiu da necessaire e veio direto pro papel hoje. Então já pega seu café, seu livrinho e marcadores e vem relaxar comigo. Ah, e se você ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder as próximas ideias criativas que eu trago por aqui. Ai, gente, esse livro é tão fofinho. É todinho nesse estilo aconchegante, cheio de personagens adoráveis e cenas que dão vontade de colorir todas de uma vez. As ilustrações têm aquele traço cozy, sabe? Com muitos animais, cenários lindos e detalhes que dão vontade de abraçar o livro. Eu gosto dele especialmente porque é um livro perfeito para iniciante e para quem quer relaxar colorindo sem pressão, mas ao mesmo tempo dá para fazer efeitos lindos se você quiser caprichar. E agora sim, vamos para a página que eu escolhi para hoje. É a mesma ilustração da capa, só que a gente vai fazer um pouquinho diferente. Ela tem uma vibe, né, a capa alegre, eu pensei, esse fundo merece um fundo diferente, um fundo mais fofinho. Então já comecei colocando minha proteção. E aí eu vou pintar com os marcadores da Evoque. Hoje eu pensei em fazer um desenho numa vibe bem tranquila, de sexta-feira, aquela coisinha gostosa, uma coisa bem assim fofinha. Eu amo desenhos fofinhos, né, gente? Então eu pensei em fazer essa caminhonete toda de rosinha, porque ia ser muito legal, né? Já pensou? Eu ia amar se eu tivesse uma caminhonete toda rosa. Claro, uma caminhonete que fosse, assim, do ano, porque caminhonete velha pra dar problema com o mecânico, tô fora. Então, fiz toda ela de rosinha. Hoje eu fiz também o vídeo numa velocidade mais próxima do que eu realmente de fato pinto. Pra vocês verem realmente que não é tão rápido assim pra colorir. Demora assim um pouquinho mais. Tem que fazer devagarzinho pra não sair manchado. Mas tem um bom marcador e quando principalmente, né, ele tá com bastante tinta ainda, bastante pigmento, ajuda muito a não manchar. Porque daí ele desliza muito mais fácil do que aquele que tá seco e você precisa ficar raspando ali no papel. Vou dar uma dica aqui de amiga para vocês iniciantes com marcadores. Tenta preencher sempre no mesmo sentido, pequenas áreas, assim, evita manchas e deixar o desenho também todo marcado.
Antes da gente continuar, se esse vídeo já tá te fazendo relaxar ou te dando vontade de pegar seus materiais e colorir, deixa seu like aqui, ele faz toda a diferença e me enche de motivação para trazer mais vídeos gostosinhos assim para vocês. Para nossa grama de hoje, eu quis fazer algo diferente que das outras vezes, né? Eu tava fazendo no estilo de graminha, onde a gente fazia vários tracinhos. Dessa vez não, eu quis fazer algo mais fácil e mais rápido também, mais relaxante. Não que aquele não fosse, mas esse também fica bem bonitinho e também é diferente para vocês poderem ver. Então eu acabei preenchendo tudo aí, né, com um tom claro, com a ponta chanfrada, e eu quis fazer em movimentos de bolinhas, como se fossem para ficar bem falhado assim o chão. Então vocês podem ver que tem partes que são mais escuras e partes mais claras. Depois eu vim com a ponta fine, onde eu fui dando batidinhas aonde eu quisesse e achava que teria sombra no gramado. Então eu coloquei debaixo dos pneus, no caixote que o cachorrinho tá. Depois eu também fui fazendo algumas aleatórias para dar um charminho na grama, ficar mais bonitinho. E aí acabou que ficando 3 tons e eu usei apenas 2 marcadores. Tá vendo que tá dando uma diferença do marcador que eu tô usando agora, que ele é um marcador mais escuro que o anterior, mas o anterior ele também já deixou algumas partes mais claras. E aí depois eu vim com a ponta chanfrada, fazendo o arbusto como todas as outras vezes que eu fiz. Eu venho preenchendo, dando batidinhas também, e aí eu deixei a parte de cima, né, com aquele tom que já tava. E aí eu achei que ficou bonitinho, bem fofinho, bem cozy, uma pinturinha bem relaxante, assim, pra poder fazer na sexta-feira à noite, depois que você chegou cansado do trabalho. E aí, depois que a gente fez toda a nossa pintura, vem a nossa estrela do vídeo, a paleta de sombras. Eu tinha essa paleta de sombra aqui em casa, que ela tava vencida já fazia um certo tempo, e eu tava com muita dó de me desfazer dela, porque ela tá novinha, e como ela é tons muito coloridos, eu comprei na época que eu era maquiadora, e aí eu acabei não usando, e foi ficando, e no meu dia a dia eu uso só tons nude. Então eu vou usar ela eu pensei, né, por que não usar sombra de maquiagem? Afinal, se a gente usa pra esfumar no olho, dá pra esfumar no papel também, né? E eu lembro também que na faculdade eu fazia muito croquis de papel na mão, onde a gente fazia as nossas combinações de sombras nos olhos desenhado em papéis. Então, gente, é muito gostoso e muito delicioso fazer fundo com a sombra. Fica muito legal, assim, muito bonito. É muito legal de fazer porque a gente faz rapidinho, não gasta aquele monte de lápis ou de canetinha, né? Porque os fundos normalmente gastam muito pigmento para poder fazer e alguns ficam manchados. Ai, dá muito trabalho. E depois que eu fiz uma vez, eu acho que foi no livro da Maria Trulli, eu acho que tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui para vocês. Eu usei a sombra, eu me apaixonei, eu só quero usar a sombra agora para fazer o fundo. Ela fica nesse tom, né, mais pastelzinho, mas se você quiser ir escurecendo, você vai colocando várias camadas e tudo depende da pigmentação da sua sombra também. Aqui pro nosso fundo, pra combinar com esse, né, essa vibezinha toda fofinha, toda cozy, eu escolhi dois tonzinhos de amarelo, um mais escuro e um mais claro, e 2 tons de rosa, um mais pro tom de rosé para fazer essa transição pro amarelo, e o outro eu peguei como se fosse um pink, um magenta. E aí é muito simples, gente. Você pega um pincel, eu gosto de um pincel pequenininho para poder fazer essa primeira parte, para depositar mais pigmento na folha. Passa na sombra e vem passando aonde você quer no desenho. Se você borrar também aonde você pegou sombra, né, onde você não queria, é só você apagar com uma borracha que ela apaga facilmente. E aí depois eu venho depositando as cores e por fim, para dar mais acabamento, eu venho daí com um outro pincel de esfumar ou um pincel fofinho que você tiver, ou às vezes também dá para fazer até com um algodão, porque fica muito fácil na hora de esfumar. E aí eu vou mesclando uma cor na outra. Ela facilmente se mescla, ela se funde muito bem, ela não vai manchar. E fica assim, gente, fica esse degradê perfeito. Você não consegue saber aonde que ele junta, nem onde que ele termina. E aí depois, a única coisa que eu vou fazendo no longo do processo, como vocês puderam ver, eu tava sempre limpando aí com um pincel, porque a sombra, essa daí minha, né, não sei se a que você for usar também vai fazer, mas essa minha, ela esfarelava muito, então toda hora eu tinha que ir passando um pincelzinho pra limpar, justamente pra não ter que ficar depois passando a borracha em lugares que eu não quero, e principalmente porque minha mesa é branca, então era só passar o pincelzinho e já era. Depois que eu terminei de fazer o fundo, eu quis dar um toquezinho assim, um pouquinho a mais
nuvens, que eu achei que ia deixar um pouco mais bonito. Então eu preenchi elas com o mesmo tom de amarelo, o amarelo clarinho em cima e o amarelo escuro mais embaixo da nuvem. E depois eu passei caneta acrílica branca para poder tentar dar uma cobrida nessas linhas pretas. E vim com a caneta acrílica rosa, porque eu queria dar esse charme, assim, do tomzinho rosa também ali nas nuvens, mas não queria passar o tom rosa na nuvem, porque senão eu achei que não ia combinar. Então, fiz só o contorno. Enquanto a caneta acrílica secava, eu fui dando a finalização com a caneta branca. E, gente, como a caneta branca dá um tchan no desenho, né? Gente, eu amo. E eu boto caneta branca onde meu coração mandar eu colocar. Eu não sigo muito essa coisa da iluminação, não. Coloca onde eu quero e onde eu acho que eu vou ficar bonito. E é isso, gente. O desenho tem que ficar bonito pra mim. Eu não ligo muito pra essas coisas de iluminação, onde tem que ser, não. Eu gosto de um desenho bonitinho e fofinho. E se eu tô achando bonito e fofinho, é isso que importa. E é isso que você tem que fazer aí na sua casa também, sabe? Você tem que pintar pra poder relaxar e não ficar neurótico, sabe? Aí depois eu contornei, então, aqui, né? Já finalizando o desenho, já tá praticamente pronto. E fiz uns detalhezinhos ali no céu com a caneta branca. Aí eu resolvi dar algo a mais, assim, nessa grama, que eu achei que ela tava muito, assim, sem graça. Então, eu vim fazendo aquelas, como se fossem florzinhas. Vim com a caneta amarela, depois eu vim com a caneta pink, depois eu passei uma caneta um rosinha mais clarinho, que é o mesmo tom que eu usei nas nuvens. E eu achei, gente, que ficou um miminho. Ai, eu amei. Ficou muito fofinho. Eu achei que ficou tão delicado, tão suave. Ai, tão reverso. Eu não tô sabendo lidar. Eu amei como o fundo com a sombra ficou. Deixou a ilustração com ar mágico, super criativo. Me conta nos comentários, você já usou maquiagem no colorido? Você vai testar agora? Se você gostou da ideia, não esquece de deixar o like. Isso me ajuda muito a trazer mais vídeos criativos pra vocês. Obrigado por passar esse tempinho comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!